Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. No programa de hoje nós vamos falar de uma fazenda que vem fazendo um trabalho de engorda de bovinos no sistema Integração Lavoura-Pecuária. Vamos falar da cerveja, a bebida mais consumida no Brasil. E eu vou conversar com o André Ferro, médico veterinário, diretor da empresa Precisão Agro, e nós vamos falar de administração rural para fazendas. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a produção de milho segunda safra em Goiás, que foi a maior da história goiana. Em junho deste ano, o IBGE estimou que a área plantada de milho segunda safra em Goiás era de 1.780.000 hectares, a maior área da série histórica e 2,8% superior à safra do ano passado, que foi de 1.730.000 hectares. Além da expectativa de aumento da área plantada, o produtor goiano espera uma produção de 10,7 milhões de toneladas, também de maior valor estimado da série histórica, aumento de 17,5% em relação à safra do ano passado, quando foram colhidas 9 milhões e 100 mil toneladas. O rendimento médio do milho segunda safra esperado para este ano é de 5.980 quilos por hectare, valor 12% superior à safra do ano passado, quando foi colhido 5.300 quilos por hectare. O rendimento médio de Goiás é o quarto maior do país, atrás apenas dos estados do Mato Grosso, com 6.280 quilos, Distrito Federal 6.140 quilos, Roraima 6.100 quilos. Em julho deste ano, o IBGE estimou que a área plantada de cereais, leguminosas e oleaginosas foi de 6.780.000 hectares, a maior área prevista da série histórica. E agora, você vai acompanhar um trabalho de engorda de bovinos na Fazenda da Mata, que é realizado dentro de um projeto Integração Lavoura-Pecuária. Confira. Eu estou na Fazenda da Mata, no município de Santa Cruz de Goiás, na região sudeste do estado. Aqui também é conhecido como região da Estrada de Ferro. E aqui na Fazenda da Mata, nessa área onde eu estou, é uma área de pivô central. Ela tem 40 hectares. E aqui já foi plantado soja, já foi plantado milho, já foi plantado sorgo, e o sorgo com capim. E o resultado é esse que a gente está vendo aqui. Bom, o Lucas, que é o proprietário aqui da fazenda, ele resolveu fazer nessa área aqui de 40 hectares, e também tem um outro pedaço ali na frente, de mais com 10 hectares, que é um sistema de irrigação por aspersão. E aqui é um sistema com pivô central. E o Lucas, como ele mexe com agricultura e pecuária, ele faz um trabalho muito bom aqui de integração lavoura-pecuária. Ele nessa área de 50 hectares irrigados, ele fez um trabalho de desmama. Esses animais que estão aqui atrás, eles estão aí com uma média de 8, 9 meses, e aqui está misturado machos e fêmeas. E esses animais são aproximadamente aí um número de 500 cabeças. Resumindo tudo isso aí, o Lucas coloca aqui nessa área de 50 hectares, 500 animais, ou seja, 10 animais por hectare. E esses animais aqui, eles estão se alimentando do capim, que por sinal está muito bom. Tem também um produto que eles ficam lambendo, conhecido como MUB. É um produto que tem dado um resultado muito bom. E os animais também, eles têm uma suplementação no coxo. Ou seja, o objetivo aqui da Fazenda da Mata é fazer com que esses animais ganhem 1 quilo por dia. E eles vão ficar nessa área irrigada
por 120 dias. Ou seja, eles vão ganhar uma arroba por mês. Um resultado simplesmente fantástico e que mostra que a pecuária, mesmo numa situação complicada como está vivendo hoje, onde muita gente está preocupado aí com o preço da arroba do boi, o Lucas aqui está tendo um resultado positivo com esses animais dentro desse sistema de manejo que ele está fazendo. É isso mesmo, Toninho. Como você explicou, isso aqui é uma área de integração, né? Onde a gente trabalha com soja, a gente trabalhou com soja, com sorgo boliviano consorciado com rosiziense. Colhemos a silagem há 35 dias atrás e agora entramos com os animais. São animais de desmama aqui da fazenda mesmo. A ideia é manter eles aqui no pivô durante 120 dias, até antes de dessecar para plantar a soja, sendo que no total são 50 hectares irrigados, sendo 40 via pivô central e 10 hectares por aspersão. Aqui nessa área irrigada, a gente vai fazer um pastejo em faixa com elas, onde à medida que elas vão consumindo o capim, a gente vai liberando novas faixas de pastagem para elas. E além disso, elas têm uma suplementação no coxo e através do MUB. A ideia nossa é a gente, nesses 120 dias, produzir 40 arrobas por hectare e ter uma rentabilidade bruta e uma lucratividade igual a de lavoura de soja. A soja, normalmente aqui na nossa fazenda, ela dá um retorno líquido em torno de 15 sacos por hectare. Se a gente for colocar no preço de hoje, é um retorno equivalente ao que a gente vai ter com essas bezerras no mesmo período, né? Que o período da soja, o ciclo da soja costuma ser de 110, 120 dias aí. Agora, Lucas, a gente observando esses animais aqui, isso daqui é um trabalho de cruzamento também, né? É Nelore com quem? Isso aqui a gente trabalha com cruzamento de Nelore com Angus e também trabalhamos com animais tricross, colocando os touros Santa Gertrudes produzidos na fazenda por transferência de embrião em cima da fêmea F1, né? Resultando no tricross, que são esses animais vermelhos e rajados que tem aí no vídeo. E os pretos são cruzamento de Nelore com Angus e de F1 com Brangus. Ô Lucas, fazendo assim um levantamento desse trabalho que você vem fazendo, mesmo a pecuária hoje, porque nós estamos aí no final de julho, mesmo a pecuária, o preço da arroba do boi não estando assim um preço muito legal, como muita gente esperava, mas o que você está esperando assim hoje, financeiramente, desse trabalho que você está fazendo aqui? Toninho, a gente vai ficar com um custo de arroba produzida na ordem de R$180 por hectare. E com esses animais aí num preço de arroba de R$220, R$240, a gente vai conseguir fechar uma lucratividade aí ao redor dos R$1.500, talvez um pouco mais por hectare, a depender aí de como o sistema vai ser tocado. Aqui a gente usa as ferramentas mediante as respostas do sistema, né? Agora está uma época mais fria, então a gente não está irrigando tanto, estamos segurando nas adubações nitrogenadas, mas a partir de setembro a gente começa a irrigar mais, começa a fazer adubação nitrogenada mais pesada, e aí começa a diminuir um pouco a comida no coxo, mas sempre tentando manter essa meta de 1 kg cabeça dia de GMD. E o mais interessante disso é que toda essa adubação feita aqui pensando no gado, depois vai me servir para a soja, que a gente planta a soja já sem adubo nessa área aqui. Um dos pontos que chama muita atenção aqui na Fazenda da Mata é que o Lucas ele trabalha como se ele fosse um maestro de uma grande orquestra. Mexe aqui, aumenta o som dali, tira um agudo daqui, bota um grave ali. Então ele vai tocando a coisa de acordo com o momento e com a necessidade também, que é justamente o que está acontecendo aqui. Hoje, por exemplo, agora, nesse momento, o gado está comendo no coxo, está comendo essa suplementação, mas está comendo aí uma média de 1 quilo por animal. Pode ser que o mês que vem precise abaixar ou precise aumentar um pouquinho. Então aqui tudo funciona dentro de um planejamento.
Se não planejar, a coisa aqui não anda. É mais ou menos isso, né, Lucas? É isso mesmo, Toninho. Dentro do sistema a gente tem as estratégias e cada ferramenta nos possibilita tocar mais para um lado ou mais para o outro de acordo com a necessidade. Eu posso usar mais ou menos irrigação, mais ou menos adubação nitrogenada, mais ou menos suplementação no coxo. O nosso intuito é manter esse GMD próximo de 1 kg e tentar produzir a arroba mais barata possível. Só que tudo isso dentro de um planejamento. Isso aqui já tem um cronograma formado. E tem um detalhe muito interessante que o Lucas faz muita prática disso aqui. É o travamento da soja, do milho e do boi. Coisa que muito pouca gente faz e utiliza muito pouco essa ferramenta. Por isso que o Lucas está assim, tranquilo com a situação. Poderia estar ganhando mais se as coisas estivessem melhores. Mas o mais interessante é que não está perdendo, né, Lucas? É isso mesmo, Toninho. A pecuária passa por um momento difícil, mas a gente vê que existem oportunidades, principalmente em relação à relação de troca que a gente tem hoje, né, do custo dos insumos, do custo do animal. Então, mesmo num cenário difícil, ainda é possível ter lucratividade. O MUB ele é considerado um proteinado. Ele é um produto que ele possui macrominerais, microminerais, ele tem aditivo promotor de crescimento, que é a monenzina, e tem vitamina. Esse é um produto muito utilizado nos Estados Unidos há muitos anos. Tá? Nós estamos no Brasil há 10, mas ele tem relatos lá de mais ou menos aí 40 anos que tem utilizado. Então, esse produto, muita gente confunde ele com um sal mineral, mas ele não é um sal mineral. Ele tem um consumo de sal mineral, mais um desempenho de proteinado. O que é o maior interessante desse produto? É o sistema como você trata os animais. É essa bacia simples que você está vendo aqui. Você coloca no chão, uma bacia para cada 20 animais e está pronto. Você não precisa ficar manejando, você não tem aquele trato todos os dias, né? Colocou a bacia, ela vai durar mais ou menos aí de 20 a 30 dias. A composição dele, eu falei dos macro, microminerais, mas 40% dele é melaço desidratado de cana. Tá? Entendi. Agora, choveu, como é que fica a situação? Isso é bacana também. O produto ele é resistente à água, resistente ao clima de qualquer maneira. Ele fica aqui no tempo, que seja sol, que seja chuva. Ele tem ureia, mas como o produto não derrete, a água não permeia nele, ele é resistente à água. Ele não é impermeável, mas ele é resistente à água. Então não vai derreter essa ureia. Então, choveu, o animal pode vir, beber a água, não tem problema algum, não vai deteriorar o produto, não vai derreter o produto a ponto que você tenha percas, né? Nesse caso, por exemplo, aqui é o pivô. O pivô pode passar por cima das bacias aqui, molhando, sem problema algum. E depois do intervalo, nós vamos falar da cerveja, a bebida alcoólica mais consumida no Brasil. E eu vou conversar com o André Ferro, veterinário, diretor da Precisão Agro. E nós vamos falar de administração rural para fazendas. Nós voltamos já, é um minuto só. E nesta quarta-feira eu espero você com muitas notícias e informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Os limites do corpo e o risco do consumo abusivo do álcool. Questões que merecem reflexão e a repercussão da morte do homem após ingerir cachaça em um bar. Ele participava de uma aposta. E pode mandar o seu vídeo aí no 985-19-7000, a sua denúncia, a sua participação, a sua sugestão é sempre bem-vinda, porque aqui você é o repórter cidadão. Oferecimento Moinho Fino, a delícia que é o nosso café de todos os dias, puríssimo. Baixe o novo aplicativo do Clube Barão e economize muito no supermercado. Olha, eu vou te contar uma coisa. Meu pai é produtor rural há 30 anos e eu tenho o privilégio de ver ele trabalhar todo dia com muito orgulho do que faz. Ele me ensina muito para que eu possa produzir também algum dia. Ele me ensina sobre as sementes, rentabilidade, solo e muitas outras coisas. Ele cuida bem da produção.
Mas eu sei que ele só cuida bem da produção, porque há 30 anos o Senar Goiás cuida bem dele. São cursos, assistência técnica, visita, instrução, tudo por ele. E eu sei que quando chegar a minha hora, o Senar também vai cuidar de mim. « 30 anos de Senar Goiás, e que venham mais 30. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br. Nós estamos de volta e agora vamos falar de uma das bebidas alcoólicas mais consumidas no Brasil, que é a cerveja. A cerveja, ela é a bebida mais consumida aqui no nosso país, de acordo com o anuário que saiu agora, divulgado pelo Ministério da Agricultura, que é o MAPA. E esse levantamento é até dezembro de 2022. E esse levantamento foi feito em parceria com o Sindicato Nacional da Indústria Cervejeira, o Sindicerve. E esse relatório mostra que o Brasil cresceu 12% no setor durante o ano passado, com a abertura de 180 novos estabelecimentos. O Brasil contabiliza cerca de 1.729 cervejarias. E o estado de São Paulo é o responsável pelo maior número de cervejarias do país, 387. Depois vem o Rio Grande do Sul com 310 cervejarias e Minas Gerais com 222 cervejarias. Em âmbito internacional, o Brasil está em terceiro lugar no ranking de maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas, pasmem, da China e dos Estados Unidos. A projeção para 2023 indica que as vendas no território nacional devem atingir 16 bilhões de litros, ou seja, 4,5% a mais que o contabilizado no ano passado. O anuário da cerveja mostra que a bebida ela foi exportada para 71 países, sendo a maioria deles aqui na América do Sul, e tendo como principal destino o Paraguai. Em contraponto ao crescimento do setor, no mercado interno, os brasileiros diminuíram a procura pela bebida importada, principalmente nos últimos 10 anos, passando a consumir mais do produto nacional. Estima-se que durante este período, o Brasil recebeu 131 milhões de dólares com a exportação do produto e importou apenas 15,7 milhões de dólares. Em todo o Brasil, a cerveja é responsável por criar 2 milhões de empregos diretos ou indiretos, cerca de 2% do PIB nacional. Com este avanço, grandes indústrias cervejeiras investem em outros setores nacionais, como, por exemplo, festivais e shows. E agora eu vou conversar com o André Ferro. Ele é médico veterinário, diretor da Precisão Agro. E nós vamos falar sobre administração rural para fazendas, um tema muito importante porque hoje é a tônica, vamos dizer, do setor agropecuário, e por que não dizer de todos os setores? Ou seja, você gerenciar bem uma fazenda, fazer planejamento, enfim, tocar a coisa como tem que ser tocada. André Ferro, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem? Eu que agradeço, obrigado mesmo, Tony, pela oportunidade. André, você é o diretor da Precisão Agro, uma empresa que presta assessoria, consultorias
em propriedades rurais e vem fazendo já um trabalho muito, muito bom. Eu já conheço o André já há algum tempo e ele tem várias propriedades aí que ele vem, vamos dizer assim, tocando essas propriedades. André, a cabeça do produtor de uns tempos para cá mudou muito, né? Mudou, Dani, mudou. Eu acho que até em função da necessidade, pela dificuldade com que nós estamos passando agora no meio, né? E o objetivo hoje justamente é falar sobre essa questão da administração rural, né? Nós, na época de pandemia, nós fomos muito acionados por sucessores que queriam dar continuidade nos projetos da família, mas que não tinham conhecimento sobre o negócio. Então nós começamos um serviço que não é novo, mas é diferente, né? Que nós começamos então a assumir a operação da fazenda. Sabe? Entendi. E eu acho que isso aconteceu, esse serviço, não só por esses sucessores que estavam procurando, mas também depois pelos próprios produtores, que perceberam que a administração rural, nessa pecuária diferente, ela é necessária para que a gente consiga dar continuidade nos projetos. Eu enxergo a pecuária da seguinte, a atividade agropecuária, e como qualquer outra atividade também, como se o dono fosse um maestro, né? Exato, exato. Olha, agora é a vez do violino, olha, abaixa o som da corneta aí, ó, agora bate o tambor ali, tira um grave daqui, bota um agudo ali, enfim, sobe o tom, diminui o tom. Então, o dono da fazenda tem que ser um maestro, por quê? Porque ele tem que entender de música e de instrumento. Exatamente. E a propriedade rural é a mesma coisa, a gente pena pra caramba numa propriedade rural. Exatamente. E o que a gente percebeu foi o seguinte, quando nós começamos a trabalhar e participar mais do operacional da fazenda, a gente distensionou o produtor dessa parte operacional. Sim. E ele passou a ter tempo para, então, pensar de forma estratégica. Então, ser realmente o maestro dessa orquestra, né? Porque a operação sempre foi o gargalo. Então, a gente tem essas situações difíceis do dia a dia do campo que tem que ser tratadas, mas no final, o que importa é a gente gastar menos e ganhar mais. E para fazer isso, claro que a operação é importante, mas a hora da comercialização, por exemplo, ela é vital. E a pessoa, para estar antenada no mercado, ela tem que ter tempo. Sim. E o tempo que ela estava no operacional ali, quando a gente distensiona, ela passa então a ter condição de participar mais dessa parte de mercado, oscilação de mercado, perspectiva de futuro. Isso faz com que ele consiga ter uma visão mais holística do negócio. E aí passa então a trabalhar literalmente como um maestro, né? Então ele passa a deixar de ser operado pelo mercado, vamos falar assim, e passa com a nossa ajuda a ser operador dentro desse mercado de pecuária. Porque queira ou não, o setor agropecuário, eu digo isso quase direto. Plantar a gente sabe que planta, agora colher a gente não tem essa certeza não. Isso é fato. Né? Isso é fato. E é um negócio, é uma faca no pescoço, porque você faz um investimento hoje para você falar, não, eu vou comprar uma fazenda e vou plantar soja. Rapaz do céu, se você for comprar o equipamento, é de 6 milhões para cima. Não é brinquedo o investimento que você faz. Ah, não, eu vou engordar boi. Tá. Você vai mexer com o quê? Com vaca, com bezerro, com garrote? Então, tem que ter uma afinação muito delicadinha, né? Porque senão não toca, não. Isso é fato, e quando a gente começa a levar essa visão mais empresarial para o negócio, a gente começa a trabalhar dentro do negócio em fases, né? Então o produtor, às vezes, muito motivado pelo amor que tem ao negócio, pensa em investir, pensa em aumentar a produção, mas se a gente for pensar no negócio como uma pirâmide, a base dela é a saúde financeira. Sim. Então a gente tenta explicar para ele, e fica fácil então de ele perceber, que enquanto a gente não tiver, por exemplo, um balanço positivo, né, na conta, quando a gente estiver entrando mais do que saindo dinheiro, não tem como a gente pensar em investimento, em aumento de produção. Não tem. E aí, bom, então nós conseguimos estabelecer um balanço positivo. Vamos então agora pensar em construir ou crescer? Não, vamos pensar em comida. Vamos pensar em mitigar risco da operação, porque quando você cresce em escala e fica exposto ao risco, aquele risco que era pequeno, porque você tinha uma escala pequena, ele passa a tomar outra proporção. E grande, então, viu? Exatamente. Então a gente passa vamos então estabelecer um balanço positivo, depois vamos pensar nos riscos para entre safra, por exemplo. No terceiro momento, aí sim a gente pensa quais os investimentos que nós podemos fazer e depois a gente pensa então em como fazer esses investimentos. E outro ponto, né, é nítido que a gente tem uma quantidade de tecnologia e acesso, o produtor tem acesso a essas tecnologias, mas quando a gente está junto com o produtor, a gente passa a orientá-lo no sentido de priorizar as ações. E isso faz muita diferença. É a mesma coisa você pegar uma casa e falar assim, não, eu já vou reformar essa casa aqui e vou comprar os móveis. Não faça isso não.
Arruma a casa primeiro, tem uma rachadura, tem um cano que... Exato. Conserta aquilo que está na sua mão primeiro, depois você vai pensar em comprar móveis. Exatamente. Entendeu? É isso aí. E tem muita gente em propriedade rural que fica louco, não, eu vou trocar o capim da minha fazenda. Ah, meu Deus do céu. Fato. Ah, eu vou comprar um touro. Não faz isso daí, que é tudo bobagem. Organiza primeiro, como o André falou. O básico de uma propriedade rural, principalmente voltada para a pecuária, é comida. Exato, exatamente. A comida é comida e água. Depois é o resto. Depois é o resto. E a gente consegue trazer essa visão, então, de empresa, e aí fica legal porque, como eu disse, ele deixa de ser... Ele começa a enxergar. Exatamente. Ele deixa de ser reativo para as situações que acontecem e passa a ser proativo, então, para as ações que ele tem que tomar. E quando a gente tem tempo para pensar nas ações, com certeza você toma decisões melhores. Então, o negócio flui, sabe? Você quer ver, André? A gente sabe que o preço da arroba realmente não está legal. Quer dizer, em vista do que era 250, 280, 300 e agora vai estourar. Aí o trem despencou. Exato. Mas você sabia que tem gente ganhando dinheiro? Tem. E não é colocar aí 3, 4, 5 unidades animal por hectare, não. Às vezes você com 2, você está bamburrando mais do que um que coloca 5. Exato. Então, tudo é de acordo. E eu tenho certeza que o trabalho que o André faz, por exemplo, é um trabalho de orientação. Ele vai botar você no trilho, só isso. Exatamente. Ele vai dar a batuta para você comandar a sua orquestra. Exemplo, então, dessa situação, né, nós temos clientes que estão operando no mercado financeiro, né, que estão entregando bois a R$215, por exemplo, hoje, 215 mais 10%, mas estão recebendo hoje mais 40, 50 reais do mercado financeiro porque se protegeram por arroba. Então, veja você a diferença de quando você deixa de ser operado por mercado e passa a ser operador nesse mercado e tem a ajuda de uma empresa de administração rural que tem essa visão, né, e consegue levar isso junto com o produtor. Escreva uma coisa, sozinho você não vai a lugar nenhum. Agora, junta um grupo para você ver se a coisa não flui. Fato. Bom, eu conversei aqui com o André Ferro, veterinário, diretor da Precisão Agro. É uma mega de uma empresa. Se você quiser bater um papo com o André, liga para ele, toma uma ideia. O telefone do André é 629-9663-0023. 629-9663-0023. Eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar. Você vai ter um resultado simplesmente fantástico. Não precisa ter medo, não. O André é de uma pessoa de total confiança, conhece do riscado, sabe o que está fazendo. Pode entregar que o resultado vai ser positivo, se você cooperar e tiver atitude, porque senão não resolve. Perfeito. É isso, né, André? É uma parceria. É a parceria, é mão dupla, um vai, outro vem. André, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo. Esse tipo de conversa aqui, você precisava voltar mais vezes aqui para a gente sempre ter esses casos aí, tá bom? Obrigado pelo convite, faço gosto de voltar sempre que preciso. Falou, obrigado, André. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino o nosso programa com a seguinte frase: grandes homens nunca se sentem grandes. Pequenos homens nunca se sentem pequenos. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.